Nesse segundo tempo do Golaço, Rangel, a gente está com a presença do técnico da Chapecoense, Bruno Pivetti. Já está em Chapecó, o trabalho já começou, tem muita coisa pela frente. Eu já convido a nossa audiência para, através do WhatsApp 4933613130, mandar a sua pergunta para o técnico Bruno Pivetti. Hoje pode perguntar à vontade. Hoje dá para, né, sabatina com o professor. Bruno, bem-vindo aqui ao Golaço. A primeira vez, tenho certeza que você vai voltar mais vezes. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela recepção, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Oeste Capital. É um prazer estar aqui nessa mesa com o Eduardo, sempre tão bem informado sobre as questões da Chapecoense. E eu estou à disposição de vocês e dos torcedores que tenham eventuais perguntas. Estou aqui para atendê-los da melhor maneira possível. Muito bem, Tox Burger, bateu aquela fome? Já sabe, né? Tox Smash Burger. Quem prova um Tox se apaixona. Prove o duplo bacon salada, o mais pedido com sabor inconfundível é o Tox. E não adianta, de terça a domingo, peça pelo toxburger.com.br ou acesse o Instagram @toxburger. Depois a gente vai dar essa braba pra ti, professor. O hambúrguer Chapecó é Tox, não tem jeito. Esse é bom. Esse é fera, né? É, aquele smash. Isso é bom. E aí, Rangelzinho? Vamos lá. Professor, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Como é que tá sendo essa primeira impressão aqui da cidade de Chapecó? Tu que estava lá no Tombense, né? Morava em Muriaé ou em Tombos? Como é que é lá? E é parecido o clima ou tem muita diferença? Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer participar de espaços como esse. Realmente tem uma diferença significativa em termos de cidade. Eu morava em Tombos, né? Apesar de nós mandarmos os jogos em Muriaé, nós morávamos em Tombos, que é uma cidade de 6.000 habitantes. Então tem uma disparidade muito grande com aquilo que nós estamos acostumados, principalmente no mercado do futebol. Mas uma cidade também muito acolhedora. Tive 2 passagens de sucesso, né, em que nós conseguimos os objetivos do Tombense, tanto em 2021 quanto em 2022, uma experiência enriquecedora que tenho certeza que me ensinou muito, principalmente pela dificuldade logística que tínhamos, já que tínhamos que viajar 7 horas para chegar no aeroporto e então pegar o voo para o destino quando jogávamos como visitante. Aqui em Chapecó é uma outra realidade. Eu tenho residência fixa em Campinas, então estou a 1 hora de voo da minha cidade. Isso até por questões familiares facilita muito a minha vida pessoal. E sempre tive o sonho de trabalhar na Chapecoense. Joguei aqui contra várias vezes, sei a dificuldade que é jogar na Arena Condá. Vim aqui com o Atlético Paranaense, vim com o próprio Tombense. E é um clube que admiro muito, me identifico e fui muito bem acolhido na cidade como um todo e principalmente no clube. JBW Construções, edifício Porto Lisboa, mais do que um projeto arquitetônico, um projeto de vida. Descubra o privilégio de viver a exclusividade da JBW Construções. São apartamentos com 2 dormitórios, suíte mais 1 ou suíte mais 2 e todos com sacada e churrasqueira carvão. Isso é importante, né? Conheça mais no Instagram @JBWChapecó ou no ponto de vendas direto na obra. JBW Construções, construindo juntos. E a primeira impressão de Chapecó, Bruno? O que você achou da cidade já, do clube, da estrutura da Chapecoense? Porque isso é um ponto muito importante, porque essa questão da logística que você citou do Tombense é um problema até, de certa maneira, muitas vezes parecido com o que a Chapecoense enfrenta, de não ter tantos voos à disposição na malha aérea, de ter muitas vezes que viajar de ônibus. E um pouco para compensar isso é através da estrutura, né? Fisioterapia, de prevenção de lesão e recuperação de atletas. O que você já viu da Chapecoense e o que você achou da Chape? A Chape está muito bem servida em todos os setores, principalmente em termos de recursos humanos. São profissionais muito bem capacitados. Ontem nós tivemos a coletiva de apresentação, depois a apresentação dos jogadores e já fizemos uma reunião geral com todo o departamento médico, comissão técnica, e deu para ver que são profissionais abnegados pelo clube. Tenho certeza que terei as melhores condições em termos de apoio para fazer o melhor trabalho que nós pudermos para representar bem a Chapecoense. Realmente nós temos a estrutura física muito boa, o estádio, na minha opinião, é um dos melhores gramados, né, que nós encontramos no país. O CT também está muito bem desenvolvido, muito bem servido.
mas o principal de qualquer clube, qualquer instituição, seja na rádio ou seja num clube de futebol, são as pessoas, e são elas que fazem efetivamente o trabalho acontecer. Uhum. Ô Bruno, você comentou ontem na entrevista de apresentação sobre processos, e hoje isso é muito importante, né, para ter um resultado dentro de campo, né? Como é que está a conversa com a diretoria sobre os processos e como que você pode contribuir com a Chapecoense para aprimorar os processos internos? Primeiramente, o processo do ponto de vista tático, quanto mais semelhança nós tivermos em relação ao modelo de jogo em que o clube vai atuar, facilita muito a transição dos jogadores, né, dentro da cadeia de formação. Então, um jogador que está servindo um determinado modelo de jogo, obviamente sem engessar o talento dos jogadores, mas que tem os mesmos conceitos no sub-20, por exemplo, quando ele vai treinar no sub-20 ou quando ele faz uma transição de categoria, essa transição é muito mais bem aceita, bem assimilada pelos jogadores e, consequentemente, quem puxa toda essa engrenagem é a categoria profissional. Então, quanto mais nós tivermos uma simbiose, uma combinação com as categorias de base, nós vamos conseguir otimizar tanto a formação como também o desenvolvimento e também a revelação de grandes jogadores para a Chapecoense. Ontem já citei que fiquei muito satisfeito, que tem 3 jogadores com idade de Taça São Paulo, um até com idade sub-17, que já vão ficar diretamente conosco. Mas esse intercâmbio entre os jogadores profissionais e da base vai ser uma constante, mesmo porque dentro da nossa realidade, eu julgo que nós conseguimos fazer boas contratações. É claro que nós precisamos agora do período de treinamento e efetivamente que isso dê resultado nos campeonatos que vamos disputar, mas achamos boas oportunidades de mercado para fazer essa mescla com jogadores mais jovens. E isso, na minha opinião, tende a dar resultado tanto do ponto de vista técnico como também da formação. Foram 8 jogadores, né, que subiram da base profissional. Destaque para o Bruno, para o Paulinho, meio-campistas. O Kaká, também atacante do Sub-17, foi muito bem no último ano e agora vai ser aproveitado no profissional pela primeira vez. Exatamente. Os outros 5 vão servir a equipe na Copa São Paulo e nós vamos estar atentos para observar o desempenho dessa equipe e também poder identificar da melhor maneira a característica dos jogadores. 6h15, Contaí. Com o Contaí você tem dinheiro de forma rápida, justa e descomplicada. Tem empréstimo pessoal, consignado e saque FGTS. Visite uma das 2 unidades em Chapecó e faça o seu empréstimo na Contaí, loja única na Getúlio Vargas, ao lado do 63. Já convidei os nossos ouvintes para participar através do 3361-3130. Hoje está valendo 2 caixas de Budweiser. Já tem pergunta, né, Rangel? Tem sim. Vamos lá, a primeira pergunta é do Nando Santos. Bruno Pivetti, nosso técnico aí. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa cidade, Chapecó, e ao nosso time da Chapecoense. Uma pergunta, como que vai jogar o nosso time? Vai ser um time aberto, que vai para cima, vai jogar, vai ser um time retrancado? Como que vai ser a nossa chapa aí desse ano, aí? Por gentileza. Eu procuro trabalhar dentro do modelo de jogo da forma mais equilibrada que nós conseguirmos. Eu não acredito assim em rótulos, né, como também disse aí na coletiva de imprensa. Acredito que uma equipe bem preparada é aquela que saiba defender em bloco alto, né, saindo na pressão, pressionando o adversário em seu campo, mas que também saiba defender em bloco médio e em bloco baixo, porque eventualmente no jogo nós vamos precisar defender ou por uma questão estratégica ou por questão de mérito do adversário. E esse raciocínio também se aplica à fase ofensiva, que é justamente quando a equipe tem a posse de bola. Nós temos que ter uma boa qualidade de jogo apoiado, um jogo mais curto para valorizar a posse de bola, mas também não podemos nos abster da oportunidade de explorar aquilo que vamos ter na equipe, que são jogadores velozes, principalmente para explorar essas costas da linha defensiva dos adversários que vamos enfrentar. Sabemos que tem uma tendência hoje no futebol das equipes jogarem em linha alta, né, com essa linha defensiva mais alta, e esse jogo direto, explorando a velocidade dos jogadores, se torna uma estratégia interessante para que a gente possa aumentar o nosso leque ofensivo.
Nas transições, eu gosto sempre de uma equipe muito aguerrida quando perde a posse de bola, principalmente, que pressione o adversário, mas que também saiba se recompor, saiba defender bem a baliza. E no momento da recuperação da posse de bola, quando estamos em vantagem, eu não vejo necessidade de voltar a bola para trás ou tirar essa bola da zona de pressão, mas sim explorar as costas da linha por meio de contra-ataques rápidos, de uma transição ofensiva mais rápida. Agora, se não temos vantagem, não adianta nós darmos murro em ponta de faca, como eu digo. É retirar essa bola da pressão e poder construir a jogada ofensiva da melhor maneira. E vamos também investir muito em treinamentos de bola parada, porque isso define hoje em dia um jogo, ou do ponto de vista positivo, que é o que nós queremos, mas também do ponto negativo influencia bastante. Nós sabemos que hoje o calendário é extremamente apertado e às vezes uma bola parada ofensiva pode nos resolver a partida. Então eu acredito muito no trabalho tático de maneira equilibrada para que nós possamos aumentar o nosso arsenal e que os jogadores estejam muito bem preparados quando entrar no campo de jogo. 6h18 hoje com a presença do técnico da Chapecoense, Bruno Pivetti. Bruno, muito rica essa resposta e a gente consegue pensar algumas coisas. Mas para avançar um pouco, assim, o que você considera? É óbvio que o time vai ter conceitos variados, né? Você já deixou bem claro isso. Mas na tua visão do futebol, o que você considera primordial em termos de conceito? O que teu time tem que ter de qualquer maneira? E isso você não abre mão? É a pressão pós-perda? É justamente o jogo de posição? É o jogo mais apoiado? O que você considera assim, que é fundamental num time do Bruno Pivetti que você não abre mão? Eu acredito que um time de futebol é algo orgânico, como nós somos, como qualquer ser humano, é um fenômeno orgânico. Por ser um fenômeno orgânico, não só a questão tática é importante num time de futebol, mas também a alma, o espírito que os jogadores têm que demonstrar. E aí eu não abro mão de um espírito aguerrido, de um time que nunca desista, um time competitivo, porque nós sabemos que ganhar, perder ou empatar um jogo faz parte do processo e são muitos os fatores que condicionam o resultado. Mas um fator que a gente pode e tem que controlar é a entrega de todos nós em prol da instituição. Acredito que tenha sido isso o fator primordial que fez a Chapecoense me procurar, porque as minhas equipes no decorrer da minha carreira, seja como auxiliar ou como treinador principal, agora nos anos mais recentes, sempre foram notadas por essa característica. E talvez, como você bem mencionou, a questão tática que mais representa esse espírito é a pressão pós-perda. No momento da perda da posse de bola, essa pressão instantânea, agressiva no campo do adversário, para poder roubar essa bola e atacar o mais próximo da baliza do adversário, ou até mesmo atrasar um eventual contra-ataque e oferecer tempo para a nossa equipe recompor, para que a gente possa defender de maneira equilibrada. Muito bem. Brasão, fim de ano tem que ter brasão. Aproveite a costela bovina Eurofrig, ripa ou janela por só R$ 34,99 o quilo. Tem pizza Perdigão por R$ 9,99, caixa de bombom Lacta só R$ 8,99, espumante Salton Series R$ 19,99, cerveja Sol Beer Long Neck só R$ 3,99, tem Devassa Puro Malte 350, no Brasão é só R$ 2,49, final de semana tá chegando, né? Passa no Brasão que nesse finzinho de ano, nesse final de semana tem que ter brasão e fim de ano com mais brasão, tem que passar por lá, né? Brasão Avenida, Brasão Centro. Garantir o churrasquinho, né, Rangel? No final de semana é importante, bom, né? Fazer um churrasco. Bruno, você tem um elenco aí de 36 atletas, né? Você acha um número bom? Você gosta de trabalhar com um elenco um pouco mais reduzido, embora seja o início de temporada? E já nessa pergunta, 11 contratações, você foi consultado em todas elas ou a Chapecoense fez algumas contratações pensando em si no elenco para te oferecer? Não, nós participamos juntos do processo de contratação e é claro que, na minha opinião, é dever de todo treinador entender a realidade do clube. Se você for perguntar para qualquer treinador, todos eles vão querer contar com jogadores de nível de Copa do Mundo, mas nós temos que entender o contexto em que nós estamos, né? E acredito que a diretoria foi muito competente na busca de reforços.
sabíamos que iríamos perder alguns jogadores em relação à temporada 2022, jogadores importantes que tiveram boa performance aqui na Chape, mas acredito que conseguimos substituir à altura e foi um trabalho conjunto, né, da diretoria e também do corpo técnico. Desses jogadores que chegaram, Bruno, qual que foi uma indicação sua ou não teve uma indicação direta do Bruno e foi mais um processo dos jogadores, do Alarcon, que é o executivo, do Paulo Pagliari, que é o vice de futebol, de chegar no técnico e falar assim, tenho essa opção aqui, te interessa? Ou foi um processo, em algum dos casos contrário, do Bruno chegar e falar assim, tenho esse atleta, trabalhei com ele, acho interessante, visualizei ele na Série B? Na verdade, eles me ofereceram as opções, né, mas também eu ofereci alguns nomes e a gente atuou de maneira conjunta na busca de informações sobre o jogador. Hoje em dia nós temos diversas ferramentas de monitoramento e também para conseguir as imagens, para que nós possamos ter uma noção detalhada das características dos jogadores. Temos softwares como o iScout, que nos oferece aí jogos do mundo como um todo. E também, como estamos há muito tempo nesse mercado, temos muitos conhecidos, principalmente treinadores, que trabalharam diretamente com esses jogadores. Poucos são aqueles dentro desse elenco que eu tive a oportunidade de trabalhar. Salvo engano, tenha sido o Pablo no Tombense, o Alisson Farias no Vitória. E fui buscando informação, como também o corpo diretivo, para que a gente pudesse minimizar ao máximo a nossa margem de erro. E acredito que tenha dado certo e a Chape foi muito eficiente nesse processo. Rio Branco, seguros de automóvel, residenciais, de vida, empresarial e transportes. Representa as maiores e melhores seguradoras do país, gerando solidez e confiança nas operações. Também tem opções com planos de consórcio e financiamento. Faça uma visita, Rua Condá 390 ou ligue no 3361-5609, Rio Branco SA. Você seguro em todos os momentos. 3361-3130, pergunta do ouvinte. Vitor mandou pra gente aqui. Fala galera do Golaço, tudo certo? Eu queria saber do Bruno que se por mais que o trabalho ainda mal começou e os outros times a gente também não sabe como estão, qual a expectativa dele principalmente para a Série B, se ele acredita que com os times mais grandes, os favoritos que estavam ano passado e subiram para a Série A, se ele acredita que de repente possa ficar mais fácil de conseguir um acesso para a Série A, né, nesse próximo campeonato ou não? No futebol, por mais que nós pensamos sempre em longo prazo, principalmente no Brasil, no cenário brasileiro, a gente é muito acostumado a trabalhar no curtíssimo prazo. Então o nosso próximo desafio é o Campeonato Catarinense, vai ser muito importante, é um campeonato estadual muito difícil, talvez aí um dos mais difíceis do país, que tenha uma paridade maior, né? São times que têm boa estrutura, têm bom nível de organização e acredito que nós vamos precisar estar muito bem preparados para fazer um bom catarinense, para que então a gente visualize as demandas necessárias para a disputa de uma Série B, de uma Copa do Brasil, mas trabalho não vai faltar para que nós possamos ter um desempenho muito bom no catarinense e um bom nível de preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o ano no calendário brasileiro é muito grande e fica difícil a gente tecer metas em longo prazo. Agora, num clube do tamanho da Chapecoense, nós temos que entrar em todos os campeonatos para desempenhar da melhor maneira possível e conquistar os melhores resultados. Mas é melhor, Bruno, entrar numa competição mais equilibrada, porque a Série B de 2022 tinha Vasco, Grêmio, Bahia, Cruzeiro, alguns até ficaram pelo caminho, e no próximo ano nós temos, né, uma competição mais nivelada. A Série B já é notada pela sua competitividade e paridade entre as equipes. Esse ano nós tivemos, na minha opinião, um ano de exceção, que teve uma disparidade orçamentária muito grande. Quando nós pegamos aí o orçamento do Grêmio, principalmente, Cruzeiro, Sport, Recife, o próprio Vasco da Gama, né, o Bahia, ficou muito além daquilo que nós costumamos ver na Série B.
E realmente esse foi um agente dificultador, né? Tanto é que os 4 times que tiveram acesso ficaram no G4 praticamente o campeonato inteiro. Então esse ano acredito que vai ter um equilíbrio maior, mas não deixa de ser uma competição extremamente difícil como nós estamos acostumados. Boa Visão Imóveis traz até você um lançamento exclusivo de apartamentos suíte mais 2 e suíte mais 1, também 2 dormitórios perto de tudo que você precisa, com todos que você ama. Conheça o plantão de vendas na rua John Kennedy 2108 ou através do Instagram, Boa Visão Imóveis. A gente está recebendo o técnico Bruno Pivetti da Chapecoense, 6h27. Bruno, você é um técnico da nova geração e isso muitas vezes é visto, é claro, como uma responsabilidade, porque quando a gente fala do técnico da nova geração a gente já pensa naquele técnico, o estudioso, né, que vem com novos conceitos e tudo mais, mas também com desconfiança, né, quando você anuncia um técnico que tem trabalhos já consolidados, mas que não são muitos trabalhos, né, o torcedor recebe com desconfiança. Como é que você lida com essa questão de ser um técnico novo, jovem e ter ao mesmo tempo a questão da pressão e ao mesmo tempo a questão da desconfiança do torcedor? Eu lido com muita naturalidade, porque nós estamos acostumados a esse tipo de pré-julgamento, mas sei também da minha capacidade e tenho convicção absoluta no meu trabalho, e é por meio dele que eu lido com esse tipo de questionamento, principalmente nas fases de apresentação. O torcedor às vezes não está acostumado, mas o contexto de vida de cada um, eu costumo dizer que mais importante que a quantidade de tempo vivido é a qualidade. E eu tenho pouca idade, né, em geral, para a média que nós nos acostumamos com os treinadores, mas já passei por muitas experiências e tive uma diversidade de vivências no meio futebolístico que me permitiram ser um jovem, mas com bastante experiência. Comecei muito cedo e passei por diversas equipes aqui no Brasil e fora do Brasil que me consolidaram a ter essa honra e responsabilidade de estar num clube do tamanho da Chapecoense. Toso Alimentos é distribuidora exclusiva do Campari, o icônico e inesquecível tinto italiano. Ele está no coração de alguns dos coquetéis mais famosos do mundo. Em 2022 ele ficou no top 10 de marcas preferidas pelos bartenders no mundo todo. Toso Alimentos, distribuidor exclusivo do Campari, peça através do site tosoalimentos.com.br ou pelo telefone 3321 1000 e siga também o @Toso Alimentos no Instagram. Você gosta? Toma uma cervejinha de vez em quando, professor? De vez em quando, socialmente. Camparizinho, não? Campari eu não sou muito... Vou te passar a receita do Negroni, que é a especialidade da casa aqui, né, Rangel? Deve ter até lá atrás, né? Se precisar. Ô, Bruno, o Tom Benz ficou vários jogos, né, com uma invencibilidade em casa, 15, se eu não me engano, em um momento. E a Chapecoense sofreu muito durante 2022, 2021, sem conseguir ganhar dentro da Arena Condá. A primeira vitória demorou um monte para acontecer, foi com o Gilson Kleina, mas o Gilmar Dalpozo conseguiu virar essa chave no final de ano e foi um fator muito grande para a Chapecoense permanecer. Tem como adaptar algo que aconteceu com o Tombense na Chapecoense, nesse fator tão importante, principalmente para as pessoas aqui da cidade? Num país continental como o Brasil, né, nas dimensões que nós temos, o fator casa é determinante no futebol, porque nós sabemos o quão desgastante é as viagens que uma equipe faz em nível tanto estadual como nacional para poder chegar e realizar um jogo fora de casa. Então nós temos que fazer valer o nosso mando de casa. Eu vi a força que a Chapecoense tem quando vim aqui com o Atlético Paranaense. Até, vocês vão lembrar, foi um jogo que começou num dia e terminou no outro, sim, devido à neblina. Né? Foi um jogo à noite que nós fizemos o primeiro tempo, aí veio a neblina, nós tivemos que terminar o segundo tempo no dia seguinte. Me lembro que o treinador da Chape era o Guto ainda na época. E sei da dificuldade que se tem de jogar na Arena Condá esse ano com o Tombense. Por mais que nós tenhamos feito um jogo competitivo, saímos atrás no marcador, fizemos 2-1, depois tomamos a virada de 3-2. Deu para ver a influência positiva que essa torcida tem. E vai ser de fundamental importância que a torcida jogue junto conosco, para que nós possamos aumentar as nossas chances de fazer prevalecer o nosso mando de campo. Foram quantos jogos lá?
de invencibilidade? Se não me engano, foram 15 jogos, né? Na verdade, nós perdemos um jogo só, que foi pro CRB, da maneira que foi. O árbitro, no final do jogo, tivemos um pênalti claro, ele ficou 10 minutos no VAR e foram liberados os áudios, né, do VAR, e todo mundo falando para ele que foi pênalti, que ele teria que decidir só se o jogador seria ou não expulso. E ele acabou não dando pênalti e nós perdemos o jogo 2-1 pro CRB. Aquele negócio de arbitragem, né? Incrível. Que a gente fica... Vai ter sempre, né? Vai ter sempre. E entre as inúmeras experiências, né, que tu tava falando aí, jovem, mas com experiência, tu tens um livro, né? Como é que surgiu essa oportunidade de escrever um livro sobre questões táticas, né? Sim, eu fiz um intercâmbio em Portugal e fiz um estágio, e todo estágio eu considero trabalho, então trabalhei efetivamente no Futebol Clube do Porto e tive uma vivência com a metodologia de treino periodização tática, em que eu tinha aulas na faculdade com o criador da periodização tática, que é o professor Vitor Frade, e à tarde eu fazia esse estágio no Futebol Clube do Porto com o professor José Guilherme Oliveira, que hoje está na seleção portuguesa, cuida da parte da formação, né, da seleção nacional portuguesa. E foi um período enriquecedor, e quando eu voltei para o Brasil, comecei ali engatinhando na minha carreira no projeto do Pão de Açúcar, ainda como estagiário, mas ali nós conseguimos implementar muito da metodologia, porque também nesse projeto tinha o Maurício Barbieri, que hoje é o treinador do Vasco da Gama, e eu costumo dizer que nós fomos um dos primeiros a utilizar a periodização tática aqui no Brasil, e devido a essa experiência teórica que eu tive em Portugal e essas experiências práticas, né, tanto do estágio no Futebol Clube do Porto, como também no projeto do Pão de Açúcar, que depois transitou ali com o nome de Audax, né, hoje é o Grêmio Osasco Audax, sofreu todas as reformulações ao longo do ano. Eu fiz uma compilação, né, de todo o conhecimento teórico e prático e escrevi um livro que ficou pronto em 2010, mas foi publicado em 2012. Então, apesar de jovem, eu não sou tão inexperiente assim. Já está fazendo 10 anos aí o livro e me ajudou muito na minha carreira, principalmente na divulgação de conhecimentos, e até hoje, infelizmente, o Brasil é carente desse tipo de literatura. Eu me lembro que em Portugal lançava um livro de tática por mês praticamente, e na Europa se consome muito essa literatura sobre o futebol. Aqui no Brasil, por mais que nesses 10 anos tenha melhorado, a literatura ainda é muito deficitária, infelizmente. A gente fica no conhecimento empírico, né? Exato. E aí o conhecimento científico a gente acaba deixando de lado, pelo menos no futebol. Quem é apaixonado por duas rodas sabe que a melhor escolha é Elf, alta qualidade para ter o máximo de performance do seu motor, disponível nas melhores lojas da região, ou para revenda ligue na Motortech 0800 602 9898, tem também o WhatsApp 4998847 0850, Motortech, distribuidora autorizada Total Energies. 25/7, a gente vai fazer um intervalo, mas o Bruno Pivetti, técnico da Chapecoense, segue com a gente aqui. Você pode mandar sua pergunta no 3361-3130, hoje concorrendo a 2 caixas de Budweiser. Logo mais também tem o sorteio do ganhador da TV 55 polegadas, promoção aqui da Mais Esportes, Rádio Oeste Capital, da Copa do Mundo. Tem uma pergunta boa depois do intervalo, boa? Hein? Então Boa. fique aí com a gente, já a gente tá de volta. A cobertura da Copa do Mundo na Oeste Capital tem um oferecimento de DVA Mercedes-Benz, Safe Investimentos, KTO.com, Belém Salvador e Quinto Armazém. GLB 200 Advancer, o SUV mais versátil já criado pela Mercedes-Benz. Um modelo pensado e repensado em cada detalhe, com um conforto que raramente se vê. E neste mês, uma condição exclusiva. GLB 200, a pronta entrega. Consulte disponibilidade no estoque e venha agora mesmo fazer o seu test drive. DVA Mercedes-Benz. Explore um mundo de possibilidades. Pensou Mercedes-Benz. Pensou em DVA Chapecó. A Safe Investimentos, escritório credenciado a XP, é o parceiro financeiro mais completo para as empresas da região, com estrutura que a pessoa jurídica precisa, facilitando negócios em crédito, investimentos, câmbio, fusões e aquisições e mercado de capitais em geral. A melhor solução para viabilizar sonhos e projetos de sua empresa. Fale conosco, 49 3026 4867.
Curta o Mundial com muito mais emoção. Vibre, torça, se emocione. Entre para a torcida KTO, corre lá e faz o teu cadastro agora mesmo. E vem assistir esse Mundial de uma forma diferente. Mostra que tu entende tudo de futebol e não perde tempo. Faz teu palpite lá na KTO.com, onde a diversão acontece. E cuidado com enganação, viu? Que é o Gabriel imitador do Tite. Belém Salvador é sinônimo de morar bem. Belém Salvador é pra quem sabe o que quer e tem. Bom gosto, elegância, conforto, como você sempre quis. Pra curtir a vida, ser feliz. Belém Salvador é sinônimo de viver bem. Belém Salvador, o mais alto padrão de vida. Belém Salvador. Tá de boa? Então bora pro Quinto Armazém. Comida boa, cerveja gelada, drinks especiais e muita gente bonita. Quem curte um lugar maneiro de verdade, vai pro Quinto Armazém. Um lugar perfeito para reunir os amigos e curtir muito. Quinto Armazém, na Getúlio Vargas, ao lado da Cantina Galpão, bem no centro de Chapecó. Segue aí nas redes sociais, @Quinto_Armazém. Não saia daí, o Golaço volta rapidinho. Oeste Capital, a rádio da galera e também do futebol. De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar, é estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Poços Artesianos, a melhor empresa de assistência técnica do Brasil. Experimente e comprove. A gente é fera no que faz. Leão Poços Artesianos. 3361-4900. Promoção da jardinagem na Macdima. Roçadeira gasolina estilo FS38, apenas 962 em 6 vezes sem juros. Aparador de grama Black & Decker, 500 watts, apenas 159 à vista. Venha conferir a linha completa de jardinagem. Carrinhos de cortar grama elétricos e a gasolina da Trap e toda a linha de roçadeiras, sopradores e lavadoras da Steel. Macdima, Avenida Fernando Machado, ao lado da Fiat. Fone Whats 3361-6000. Magazine Médica. Agora conta também com assistência técnica de equipamentos. Visite a loja na Rua Barão do Rio Branco, 262, ao lado do Hospital da Unimed. Fone Whats 3329-5008. Magazine Médica, a loja de produtos médicos mais completa do Brasil. Está construindo ou reformando? Na Piso Center tem porcelanato grandes formatos Eliane, acetinado retificado 90x90 por apenas R$ 64,90 o metro quadrado. Confira essa e muitas outras promoções. Porcelanato de qualidade é na Piso Center. Telefone Whats 3199-3277. Piso Center, tudo que é tendência em construção, bem-estar e decoração, você encontra na Piso Center em Chapecó, na Getúlio, bem no centro. Telefone Whats 3199-3277. A magia do Natal já chegou em Chapecó. Visite e surpreenda-se. Nosso comércio está repleto de novidades e você também vai se apaixonar pela beleza de nossa decoração natalina na Praça Central, no Ecoparque e em toda a cidade. Tem ainda o roteiro turístico e gastronômico preparado para encantar você e sua família. Natal de Luz de Chapecó. Aqui tem turismo, aqui tem prefeitura. Nesse Natal e fim de ano, vai de gravata. As linhas Onix, Tracker, S10, Spin e Equinox à pronta entrega. E dias 16 e 17 de dezembro tem árvore premiada e mateada para quem levar o seu Chevrolet 0 km. E para a criançada, parquinho e caçamba do picolé da S10. Faça bonito nesse final de ano e realize o sonho do seu Chevrolet 0 km. Em Chapecó, no Alto da Getúlio, também em Pinhalzinho e Xanxerê. No trânsito, dê sentido à vida. Bora que o Golaço tá de volta na Oeste Capital. 19:07, o Golaço está de volta.
para Rio Branco, Boa Visão Imóveis, Toso Alimentos, Motortec, Tox Burger, JBW Construções, Posto Safra, Marcon LS Natal, Contaí e Brasão, hoje com a presença do Bruno Pivetti, técnico da Chapecoense para essa temporada de 2023, respondendo as nossas perguntas e também as perguntas da audiência no 3361-3130. A gente ainda vai ter também, né, Rangel, a participação do Giovanni Martinelli e do Leonardo Baran, Isso. que estão no Catar para falar ainda da Copa do Mundo. Bateu aquela fome? Já sabe, né? Tox Smash Burger. Quem prova um Tox se apaixona. Prove o duplo bacon salada, que é o mais pedido, né? Tem um sabor inconfundível, é o Tox e não adianta. De terça a domingo, peça pelo toxburger.com.br ou acesse o Instagram, @toxburger. O Romário, ele é do bairro Boa Vista, mandou pra gente o nome seguinte, de craque, né? É Romário Machado, mas ele é especialista em operações de alguma coisa, não é jogador não. Gostaria de saber do Bruno, qual é o método de trabalho dele? Ele gosta de trabalhar em 2 períodos ou somente um? Nós sempre sofremos com times que cansam rápidos, então eu quero saber se o método dele vai se encaixar com a nossa característica ou não. Tem que se encaixar, fui contratado para isso. Mas a minha metodologia de treino, eu sigo uma metodologia portuguesa, isso é público, né? A periodização tática. E nós costumamos, desde o primeiro dia, já fazer esse trabalho com bola e ter a questão física sendo desenvolvida paralelamente à questão tática. Porque nós precisamos da especificidade, né, para o nosso modelo de jogo, para que os jogadores tenham efetivamente o preparo adequado para nos representar em todos os momentos que o jogo pressupõe. Em relação aos 2 períodos, tem alguns dias na pré-temporada que nós vamos utilizar 2 períodos, mas eu costumo dizer que é uma sessão, uma unidade de treino dividida em 2. Então nós fazemos uma parte de manhã e uma parte à tarde para assegurar que os jogadores estejam devidamente recuperados e que nós possamos fazer esse desenvolvimento conjunto de todas as valências que são exigentes no futebol de alto nível, que são as valências táticas, físicas, técnicas e psicológicas. E nós já vamos começar amanhã o primeiro treino com bola, conseguimos adiantar muito as avaliações, né, entre ontem e hoje, e amanhã nós já vamos ter o grupo à disposição para fazer o primeiro trabalho tático, técnico, físico e psicológico no período da tarde. E aí seguimos a programação semanal já com um jogo treino que já foi divulgado, né, com o Azures no dia 23, na sexta-feira. JBW Construções, Edifício Porto Lisboa, mais do que um projeto arquitetônico, um projeto de vida. Descubra o privilégio de viver a exclusividade da JBW Construções. São apartamentos com 2 dormitórios, suíte mais 1 ou suíte mais 2 e todos com sacada e churrasqueira carvão. Conheça mais no Instagram, @JBWChapecó, ou também nos pontos de venda, né? Direto na obra, JBW Construções, construindo. Juntos tem mais perguntas da audiência. Boa tarde, pessoal do Golaço, um bom final de semana a todos. Dizer pro Bruno, seja bem-vindo, que tu tem uma temporada de sucesso e de alegria aqui na Chapecoense, né? Acho que deu pra sentir um pouco do carinho do povo já também, né? O Chapecoense é muito acolhedor. 2 perguntas. A primeira pergunta é se tu já conseguiu em algumas churrascarias aqui de Chapecó e conseguiu provar um pouco da nossa culinária. E agora falando sério. No jogo dessa temporada, a Chapecoense enfrentou o Tombense ou a Tombense, quando tu era o treinador, né? E tinha um jogador que jogava pela ponta esquerda que era o Cleiton. Ele deitou aquele jogo, jogou muita bola. Queria saber se no teu time da Chapecoense tu tem um jogador com essa característica, ou tu vai buscar, ou tu vai atrás do próprio Cleiton, ou tu já tem dentro do próprio elenco. Valeu, gente, obrigado. Obrigado. Nós, até em relação ao Cleiton, primeiramente, nós tivemos o interesse, ele é um jogador do Atlético Paranaense, mas acertou a permanência no Tombense. Obviamente nós respeitamos a vontade tanto do Tombense quanto do jogador. É realmente um jogador de muito potencial, que se continuar com esse nível de desenvolvimento tem tudo para atingir o mais elevado rendimento. Mas aqui na Chapecoense temos muitos jogadores com essa característica. Foi atrás disso que nós fomos no processo de contratação. E acredito que até mesmo pelas avaliações que tivemos hoje, temos um time potente, rápido,
principalmente em relação aos atacantes. E isso é uma característica fundamental, não só para o pessoal da frente, mas também com a necessidade da compactação da equipe, nós precisamos também de defensores rápidos. E essa é uma máxima que eu sempre busco e acaba sendo muito importante para que nós possamos manter a nossa equipe compacta e controlar bem as costas da linha defensiva. Para isso a gente precisa de um bom nível de velocidade. E em relação... Perdão, desculpa eu, mas só para falar em relação à culinária, infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir numa churrascaria, mas eu estou muito bem assessorado pelo nosso diretor Alarcon. Então, esse é o cara. Fome eu sei que eu não vou passar. Esse... Já conhece as churrascarias? Né? Churrascaria, X, maionese. Foi de maionese o Alarcon. Você já veio com a família ou ainda a família não veio? Não, ainda não. A gente acertou a escola das crianças, então inicialmente eles vão ficar em Campinas, né? Eu tenho um casal de filhos, uma menina de 7 e um menino de 5, e está naquele processo de alfabetização, então vamos deixar as crianças estudarem bem, criar bem as raízes e eventualmente eles vêm para cá em janeiro. A família passa aqui em Chapecó, aproveitando as férias escolares. E depois, eventualmente, eles vêm pra cá, eu vou pra lá e a gente vai... Matando a assim. saudade assim, né? Exato. E você tá de carro já, professor? Ainda não. Ainda não? Porque quando você tiver um carro, vou te dar a boa do preço baixo no combustível. Posto Safra, Marcon, LS e Natal. Combustível de qualidade, é Maxsul e a gasolina comum e aditivada hoje, por exemplo, R$ 4,76. É só R$ 4,76, então aproveite para abastecer hoje nos postos Safra, Marcon, LS, Natal, Maxsul, é mais combustível. Tem mais pergunta aí da audiência, Rangel? Vamos com a gente. Não, então eu vou perguntar pro Bruno. Você falou sobre a questão da velocidade dos zagueiros. Chapecoense contratou o Maurício, contratou o Rafael Ribeiro, renovou com o Cleilton, tem ainda o Vitor Becker, né, que é um garoto formado aqui nas categorias de base da Chapecoense, mas todos esses jogadores, eles vêm de uma temporada com poucos jogos. O Maurício sofreu com lesão lá no Náutico, o Rafael Ribeiro não conseguiu jogar tanto no Vitória, que estava disputando a Série C. O Cleilton aqui na Chapecoense também não conseguiu brigar pela titularidade. Como que você vê ter uma zaga que teve poucos jogos na temporada passada e se isso te preocupa de alguma maneira? Nós temos que analisar caso a caso, né? Por exemplo, começando com o Cleilton, que é um dos remanescentes, ele teve uma lesão grave que foi curada no ano de 2022 e acredito que terminou o ano bem, fez um bom jogo contra o Guarani. E com a pré-temporada agora, acredito que vai estar ainda melhor para a sequência de 2023. O Maurício também vinha de um período de inatividade e chegou ao Náutico e já teve que jogar às pressas, dado o contexto de dificuldade da equipe. Não estava devidamente preparado e acabou realmente fazendo um excelente primeiro jogo, mas depois sofreu com lesões musculares. Mas essa não é uma prerrogativa da carreira dele. Teve muito poucas lesões, talvez a única de cunho muscular no Náutico agora. E também acredito que a pré-temporada vai ser muito importante. O Rafael é um jogador muito forte fisicamente e acredito que dentro de uma coerência, de um modelo de jogo bem instaurado, treinamentos que nós vamos fazer na pré-temporada, tem tudo para performar bem em 2023. E o Vitor Becker é um jogador jovem que tem muito potencial e nós acreditamos que possa nos ajudar muito essa temporada. Tem mais algum zagueiro nos planos aí? A gente viu até no noticiário, né, o nome do Rodrigo Freitas, que é um zagueiro jovem também, né, com formação no São Paulo. Tem alguma coisa já nesse sentido? Exato. Nós temos 4 zagueiros. O ideal, nós sabemos que é sempre trabalhar com 5. É uma posição que está sempre exigindo trocas, né? Dada eventuais lesões que a gente trabalha para não ter, mas de vez em quando aparece suspensões, né? Então nós precisamos ter 5 zagueiros à altura e estamos atrás de mais um zagueiro. O Rodrigo é um excelente zagueiro, formação do São Paulo, já jogou até Libertadores. Então é um nome que sempre interessa, é um nome que nós monitoramos no mercado há algum tempo. Vocês falaram ontem sobre o namoro, né, entre a Chapecoense e o Bruno Pivetti. Quanto tempo que, na verdade, demorou para isso dar certo? Quando que foi a primeira vez que a Chapecoense entrou em contato contigo, até o final da temporada, quando você disse o sim?
Eu tive uma sondagem, não foi diretamente por pessoas ligadas da Chapecoense, quando nós começamos o trabalho no Tombense, mas eu havia saído do Goiás com quase 80% de aproveitamento e mesmo assim saí com um mês de trabalho na véspera da final do Campeonato Goiano, e tinha para mim que o próximo clube que eu trabalhasse era para terminar o ciclo, né? E veio a proposta do Tombense e fiquei muito satisfeito, né, com o convite deles para retornar ao clube. Acho que isso é sempre sinal que nós deixamos um legado positivo, né, importante. Em tão pouco tempo, trabalhei lá em 2021 e agora em 2022 tive a felicidade também de receber a proposta deles. E a partir do momento que eu acertei com o Tombense, eu acertei com o presidente que se tivesse que ter uma interrupção era por parte deles e não minha, que eu ia cumprir o contrato independente da proposta que chegasse. E chegou sondagens de alguns clubes que eu não quis nem ouvir, chegou uma proposta oficial que também eu resolvi permanecer no Tombense e sabia que o final de ano lá iria ser complicado pelo tamanho desgaste que nós tivemos, pela questão logística, pelo elenco curto que nós tínhamos, poucas opções, e ainda bem que conseguimos ali a meta, que era a permanência da equipe na Série B, e a partir disso eu tinha um acordo com eles que se viesse uma proposta no mês de novembro, não teria multa nem do meu lado e nem do lado deles. E foi aí que apareceu a proposta da Chape e eu aceitei de primeira, porque era um clube que eu tinha por objetivo trabalhar na minha carreira. Falavam, né, na época que uma curiosidade do time da Tombense é que o Ciel era mais velho que você. Ele é ainda. Ele é ainda, né? E vai sempre ser. Ele sempre será. Pois é. Mas ele que passava instruções mesmo ou não? Não. Não. Porque era uma coisa que falava, não, o atacante é mais velho que o treinador, mas isso... A gente criou uma relação de muito respeito e acredito que o Ciel tenha se beneficiado muito do nosso modelo de jogo e do nosso método de treino. Não à toa, com 41 anos, conseguiu realizar 10 gols no Campeonato Brasileiro. Para mim, essa é uma marca expressiva para um jogador dessas características. A gente sabe a qualidade que ele tem, mas foi no momento que ele incorporou que ele deveria jogar para o coletivo e não o contrário, que o rendimento dele subiu. E essa é uma prerrogativa que eu tenho. Todos estamos na Chapecoense para servir a instituição e nenhum de nós somos maiores que a instituição. Então, o mínimo que nós temos que fazer é oferecer o nosso máximo comprometimento, e para isso nós temos que ter sempre máxima exigência. 5-7, hoje a gente está com o Bruno Pivetti, técnico da Chapecoense, aqui no nosso Golaço. Com o Conta Aí você tem dinheiro de forma rápida, justa e descomplicada. Tem empréstimo pessoal, consignado e saque FGTS. Visite uma das unidades em Chapecó e faça o seu empréstimo na Conta Aí, loja na Getúlio Vargas, ao lado do 63. Seguros de automóvel, residenciais, de vida, empresarial e transportes tem na Rio Branco Seguros. Representa as maiores e melhores seguradoras do país, gerando solidez e confiança nas operações. Também tem opções com planos de consórcio e financiamento. Faça uma visita na Rua Condá 390 ou ligue no 3361-5609 Rio Branco S.A. Você seguro em todos os momentos. Boa Visão Imóveis traz até você um lançamento exclusivo de apartamentos suíte mais 2, suíte mais 1 e 2 dormitórios, perto de tudo que você precisa, com todos que você ama. Conheça o plantão de vendas na Rua John Kennedy ou através do Instagram, @Boa Visão Imóveis. Pivete, você falou do Ciel. A Chapecoense tem o Perotti, que é um jovem com muito potencial, que muitas vezes aqui é até criticado pela torcida, vive como qualquer centroavante, daquela relação de amor e ódio, né? Porque o centroavante é o que dá alegria, mas quando perde o gol também é o que recebe a crítica. Como que você vê o Perotti, que existe a possibilidade, inclusive, dele sair da Chapecoense, mas se permanecer é um grande reforço para a temporada na Série B, né? Para mim, julgo que sim. Até brinquei que ouvi, né, que tinha a possibilidade dele sair, e até brinquei dizendo, logo na minha vez, porque eu vim aqui e sofri 2 gols dele no 3-2, né? Um jogador que tem
uma projeção muito boa em termos de carreira. Acredito que tenha que ter calma nesse momento para tomar a melhor decisão, mas se permanecer, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito e nós vamos ajudá-lo ainda mais para conquistar todos os objetivos que ele tem de vida e de carreira. Então eu ficaria muito satisfeito se ele ficasse, sei da dificuldade que se tem, porque os jogadores definem aí certos planos de carreira, mas acredito que nós, nessa situação, todo ser humano tem que ter calma para tomar a melhor decisão e não se arrepender no futuro, né? Às vezes nós somos ansiosos, queremos tomar ali a decisão de maneira precipitada e depois tem um certo arrependimento. Acredito que é um menino muito inteligente que vai tomar a melhor decisão e a decisão que ele tomar, eu torço para que ele tenha sucesso. Bom, final de semana tá chegando, né? Já tá liberado, né? 3/7. Já foi, né? Já tá liberado, do né? trabalho já. E o fim de ano tem que ter brasão. Então, fica ligado nas promoções aí pra você curtir o final de semana. Cerveja Coronita, só R$ 3,99. Brahma Duplo Malte 350ml, R$ 2,99. Barril de Heineken 5 litros, aquele verdinho, só R$ 89,99. Tem ainda a Budweiser 350ml, inclusive tem sorteio ainda hoje, só R$ 3,39. Garanta no brasão também as espumantes. Tem espumante Garibaldi por R$ 26,99, Terra Nova só R$ 29,99 e ainda a Chandon você leva por R$ 89,99. Aprecie com moderação, fim de ano com mais variedade e qualidade, tem que ter brasão. Tem ainda o recado da MotorTech, você já deve ter visto lá na camisa do Flamengo, né, o nome da Total Energies, né? E a Total Energies é alta performance para valer com os melhores lubrificantes do mundo. Para o seu carro, moto, caminhão, linha agrícola, vá de Total Energies, ligue agora na MotorTech, autorizada em Santa Catarina, no 0800 602 9898 ou no WhatsApp 499 8847 0850. MotorTech. Você comentou sobre uma conversa com o Perotti, né, um jogador que você ouviu que poderia sair. Outro é o Fernando, né, que gerou interesse, especulação de uma possível saída, mas se apresentou junto com o seu elenco. Também conversou com esse atleta, qual que é a situação, a expectativa que tu tem sobre esse jogador também? De novo, eu vou perder talvez o jogador que fez os gols e vou perder o que deu assistência. Sim. O Fernando também tem a possibilidade de saída, se apresentou com o grupo, está muito bem, participou de todas as avaliações médicas e estamos esperando, né, o que vai ser o desenrolar dessa história, mas que se ficar também vai nos ajudar muito, né, porque na minha opinião, se não foi o melhor, foi um dos melhores laterais esquerdos deste ano na Série B e se destacou também quando compara com laterais de Série A. Para mim é um jogador que tem uma projeção de um nível altíssimo em termos de competição. 7 horas em ponto. Pivete, obrigado por ter participado com a gente do Golaço, por responder nossos questionamentos, sempre de portas abertas para vir aqui conversar com o torcedor, responder os questionamentos do torcedor também. Eu que agradeço, para mim foi um prazer e sempre que vocês convidarem eu estou aqui e estarei sempre à disposição.